Bom dia a todos, feliz sábado.
2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16, 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e verso 18. A minha tradução na versão Almeida Contemporânea diz assim: por isso, irmãos, não desanimemos. Pelo contrário, verso 16, eu estou lendo, 2 Coríntios 4, verso 16 em diante. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. 18. Não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas coisas que não vemos, porque as que vemos são passageiras ou temporais, e as que não vemos são eternas. Bom Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Estamos na Tua presença para receber o Teu alimento do céu e levar as nossas famílias a viverem de acordo com a Tua palavra nesse tempo do fim desse mundo, Deus. Nesse momento aqui, a literatura que Paulo escreveu à igreja de Corinto seja também uma aplicação na nossa vida espiritual no contexto da nossa família, Deus. O nosso coração se submeta à Tua vontade e que Teu Espírito, Pai, nos capacite em cada dia. Temos homens e mulheres segundo a Tua vontade. Ó Deus, fale ao nosso coração, que Tua graça e Tua bênção alcance os corações nesta manhã e que saímos daqui transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado! Feliz sábado! É muito bom estar com os irmãos aqui em Vila Tour para darmos a palavra de Deus. E é bom voltar aqui depois de alguns anos que eu estive aqui. Eu ainda era estudante. Agora a gente está trabalhando na linha de frente. Pela graça de Deus, estou com a minha família acompanhada, não é? E estamos falando sobre família. Ontem nós trabalhamos um texto no contexto profético, mas também no contexto relacional. Igreja de Deus é a igreja paciente, não é? E o tema de hoje, vamos falar sobre propósito. É o assunto do tema que nós vamos conversar nessa manhã. O texto que foi o base, que nós acabamos de ler, foi o texto de 2 Coríntios. Bom, quero falar para vocês algumas características desse assunto, não é, de Corinto. Quando Paulo ele escreve esta carta, Paulo escreveu a carta de 2 Coríntios na sua terceira viagem missionária. Essa carta foi escrita no ano 57, diferente da primeira carta que foi escrita no ano 52, com uma diferença de 5 ou 6 anos de um tempo para outro. A primeira viagem missionária de Paulo ele planta a igreja de Corinto. De forma teológica e arqueológica, existiram 4 cartas, sendo que no cânon bíblico nós temos apenas 2 cartas documentadas no texto bíblico. A primeira carta e a carta que nós acabamos de ler, a carta número 3. Por que está número 2 nessa Bíblia? Por uma questão de ordem temática no bíblico. Mas nós só temos a primeira e a terceira carta. A segunda carta e a carta número 4, ela foi extraviada. Nós não temos uma argumentação bíblica teológica para isso, mas o que temos hoje no texto é a primeira e a carta número 3 de Paulo, não é? Corinto era a capital de Acaia, situado bem aqui no sul da Grécia, você está vendo aqui, tá bom?
Essa foi a terceira viagem missionária de Paulo, que partiu de Jerusalém, tá ok? Essa carta, quando ele escreveu, Paulo estava aqui na região da Macedônia, na região noroeste da antiga Ásia. E quando eu falo da Macedônia, são várias cidades que Paulo passou. Filipos, Tessalônica, Neápolis, Atalia, Bereia, enfim, Teba, várias cidades que Paulo passou pregando o evangelho. Mas não temos onde o local precisamente aonde Paulo parou dentro da geografia da Macedônia para escrever esta carta. Mas sabemos que Paulo escreveu essa carta em algum local da Macedônia. E entre Macedônia e Corinto, numa viagem a cavalo seria aproximadamente 125 dias, numa distância de quilômetros de 3.110 quilômetros. Uma viagem de 125 dias que a carta percorreu de Macedônia até Acaia, em Corinto. Se fosse a viagem a barco, a caravela naquela época, que era a viagem mais rápida, seria 20 dias de navegação, um trajeto de 2.061 quilômetros de navegação. Diferentemente da primeira carta, que quando Paulo escreve a primeira carta, ele estava em Éfeso. Éfeso nos reporta a dois momentos importantes. Paulo, ele plantou essa igreja, e também o discípulo João, o último discípulo da Bíblia, ele viveu nessa cidade. Quando ele termina de escrever o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, já velhinho, ele volta, ele vive seus últimos dias de vida liderando a igreja de Paulo em Éfeso. Nos seus últimos dias de vida, ele lidera a igreja em Éfeso, e então ele escreve o seu último livro, a sua última autoria, que é o Evangelho de João. Então, só para a gente ter uma ideia. Bom, Corinto era uma cidade muito importante naquela época, uma grande importância cultural, comercial, também uma grande riqueza turística e também religiosa. Então, o sonho de todo cidadão da antiga Ásia era viver aonde? Em Corinto, por várias razões: cultural, religiosa, as ótimas escolas de ensino, de formação de uma criança, de um jovem e de um adolescente estavam em Corinto. Porque as melhores escolas que foram plantadas pelos gregos estavam em Corinto. É como se fosse hoje, em nossos dias, o sonho de todo brasileiro morar em qual país do mundo, irmãos? Estados Unidos. Por quê? Tem uma grande riqueza turística, uma ótima economia, ótimas universidades como Oxford, Harvard, enfim. Então é o sonho de todo cidadão morar nos Estados Unidos. E naquele tempo o sonho do povo era morar onde? Em Corinto. Agora veja algo muito importante. Paulo, ele visita essa cidade, não é? Quando você lê a primeira carta de Corinto, a literatura, o gênero literário da primeira carta de Corinto é uma carta poética. Por que poética? Porque Corinto valorizava muito a cultura e a educação. Então, a poesia e a educação artística era muito valorizada e respeitada dentro de Corinto. Então, quando Paulo ele escreve a primeira carta, você vê uma carta mais poética, uma carta mais amorosa, uma carta falando da paixão, os primeiros anos que os irmãos se converteram, entregaram a vida para Jesus. Então, você vê uma carta mais poética. Agora, já a segunda carta que acabamos de ler, agora Paulo ele trata de uma questão exortativa. Ele exorta a igreja, ele puxa a orelha dos irmãos, porque os irmãos estavam se afastando da igreja, né, se apostatando dos princípios bíblicos. As famílias estavam começando a se desfalecer, e com isso, então, as famílias estavam começando a abandonar a igreja, o primeiro amor. E aqui também, nessa segunda carta, além de Paulo, ele exortar a igreja, chamar a atenção dos irmãos, Paulo também, ele defende o seu ministério apostólico. Pela seguinte razão: porque falsos mestres, hereges, grupos separatistas, que chamamos de dissidentes, começaram a se infiltrar dentro da igreja de Corinto e começaram a falar contra a pessoa de Cristo.
Não é? Então a igreja ela começa a enfraquecer de forma doutrinária. E aí então Paulo ele começa a chamar a atenção dos irmãos. Então o estilo literário da segunda carta é totalmente diferente da primeira carta. Algo interessante que nós vemos aqui também, você vê nessa geografia, você vê aqui a Corinto, você vê ele está de vermelho, e você também vê dentro dessa geografia de Corinto, roxa. O que significa isso, pastor? Na literatura bíblica, nós encontramos duas classes de governo que foi implantado pelo sistema do Império Romano, que era o império que mandava no mundo da época. E nesse contexto que Paulo viveu, o imperador que regia o império naquela época se chamava o imperador Nero, que foi o imperador que matou mais cristãos, e depois foi o imperador Domiciano, que foi o 11º imperador de Roma, que foi dos dias do apóstolo João. Agora veja, Nero, então, em cada província, cada país que Nero ele dominava, ele conquistava, ele colocava um procônsul, que podemos dizer um vice-imperador ou um presidente, para os irmãos entenderem melhor. E quem era o vice e quem era o procônsul que ficava nessa parte de cor vermelha da geografia, que era a capital política? Ficava um homem chamado Galho. Se você abrir o livro de Atos, no capítulo 18, versos número 11, você vê que Paulo ele prega para um homem, para esse procônsul que era o vice-imperador. Qual é o nome desse homem aí? Atos 18, versos 11 está a resposta bíblica. Quem é? Versos número 12, melhor dizendo. Quem é? Galho. Galho, ele era o procônsul que o Nero havia colocado para cuidar dessa província de Corinto. Não é? Chamado Galho, tá ok? E essa parte roxa que você vê na sua geografia são os pró-senadores. Tem o procônsul, que era o Galho, e os pró-senadores, ou seja, os senadores, eles cuidavam das ilhas, dos bairros, das pequenas ilhas. E qual era a função desses senadores? Era atender às necessidades básicas da população, como saneamento básico, pavimentação, água, recolher os impostos, zelar pela segurança e pelo bem-estar da sociedade naquela época. Não é? Então há uma diferença, como alguns aqui, por exemplo, na história você vê Acádia, Élida, Cisão, Esparta, Lacônia, são principais senadores que cuidaram dessas províncias. Agora lá em cima, note bem que na geografia bíblica você vê a parte verde, que é a Acaia. Por que a Acaia está verde? Porque a Acaia era o centro, agora é considerado como o centro comercial, o centro de vendas e também o centro da religião e da cultura também. Tanto é que quando você olha, aqui eu vou falar desse ponto aqui, já você vê aqui que o porto ficava aqui. Então, segundo a história e a arqueologia, a navegação para exportar navegava cerca de quase 500 quilômetros, entre 480, aqui. Faltou luz, eu acho. Faltou luz. Ou então você esbarrou aí no chão. Foi. Na tomada, gente. Então, era um trajeto de entre 480 quilômetros a 500 quilômetros. Então, Nero no ano 61, ele manda abrir um canal. Esse canal, como Corinto estava bem do lado de Grécia, ele manda ali abrir um canal numa extensão de 8,2 quilômetros para facilitar que as navegações, em vez daquela volta monstruosa, aqui ó, essa foi o canal que Nero mandou abrir no ano 60, e esse canal que ligava o Golfo Macedônico até Acaia, então se tornou aí em um trajeto de 8 quilômetros. Então era uma viagem muito curta para o que facilitar a navegação e a exportação. O que Corinto exportava muito na época? Produtos, vasos de cerâmica polido a bronze, exportava muitos produtos de olaria,
taças de bronze, pratos de bronze, então muita coisa de bronze, utensílios de casa era feito em Corinto, além de vasos de cerâmica. Uma outra coisa importante também, que acontecia muito, eu acho que falhou aqui a minha antena, passa para mim, por favor. Isso. Aí está o canal, tá ok? Do lado está Grécia, do lado está Corinto, tá ok? E uma outra coisa que era muito praticada na cidade de Corinto, como Corinto estava vizinho à Grécia, então Corinto sofreu então uma grande influência religiosa dos gregos, não é? Que essa aqui é a deusa Afrodite, que é conhecida como a deusa do amor, a deusa da fertilidade e a deusa do prazer sexual. Então toda pessoa que estava encalhada queria arrumar um parceiro para se relacionar, e então esse templo era dirigido por aproximadamente 400 sacerdotisas, prostitutas, e essas sacerdotisas, então, essa adoração envolvia assexual homem com homem, mulher com mulher, e o final da adoração era finalizado nas suítes ao lado do templo, não é? Então era assim que o templo era a adoração. A deusa Afrodite é filha da deusa Diana, porque esse templo que você está vendo, esse é o segundo maior templo que existia na Ásia. O primeiro maior templo estava da sua mãe, chamada deusa Diana, uma deusa grega, que estava onde? Em Éfeso. E quem viveu em Éfeso? Quem viveu lá em Éfeso? O João. E Paulo escreveu a primeira carta onde? Em Éfeso. Agora note bem que este templo que você está vendo aí uma montagem feita no computador, hoje é apenas ruínas, tá ok? Então esse templo estava próximo, o quê? Às margens do porto em Acaia. Porque como esse porto recebia muito marinheiro, muito exportador, muito navio, então os navegantes, os piratas, iam a esse templo, na verdade, em busca do prazer. Por exemplo, se uma mulher não podia dar luz a um bebê, não podia engravidar, o que acontecia? Essa mulher ia ao templo e ali ela oferecia uma oferta à deusa, e em troca disso ela tinha uma relação para engravidar. Um negócio é bem louco, para vocês terem uma ideia de qual foi o contexto que Paulo levou. E se você ler o livro de Atos, capítulo 18, que conta a viagem missionária de Paulo, no versículo 11, a Bíblia fala que Paulo ficou um ano e 6 meses para plantar a igreja de Corinto, que foi o evangelismo de Paulo. Interessante isso. E veja, de todas as igrejas que Paulo fundou na Ásia, a igreja do coração de Paulo era a igreja de Corinto, a igreja do seu coração, não é? Pessoas cultas frequentavam essa igreja, pessoas importantes. Segundo, esse doutor, pastor Ed Carlos, ele é pastor no Mato Grosso, está concluindo o doutorado em Novo Testamento na Argentina, na nossa faculdade lá. E segundo, essa aqui é uma avenida em Acaia, essa aqui era uma via comercial, ficava muito comerciante, e precisamente, segundo os estudos doutorais em Novo Testamento, ele viajou para lá, foi aqui precisamente que Paulo começou a pregar os seus primeiros sermões lá em Corinto. Qual é o objetivo de Paulo ao escrever essa mensagem para mim e para você? O primeiro objetivo é que Paulo quer explicar para nós, para cada um dos irmãos aqui presentes, é que na vida familiar, na vida de um cristão, os nossos problemas vão mexer com a nossa saúde física, com a nossa estética. Segundo objetivo desse texto, é que também Paulo apresenta que na vida cristã nós vamos ter problemas, mas que tudo é passageiro e terá um fim. Amém, irmãos? Amém. E o terceiro objetivo de Paulo nessa mensagem é nos mostrar que o nosso foco como cristão, o foco de uma família cristã, é ter o nosso foco nas coisas que nós não vemos, que é o reino da glória, irmãos, e não nas coisas desse mundo. Então, Paulo quer nos ensinar nessa manhã, nesse texto, 3 conselhos. E se você puder anotar, é muito importante. O primeiro conselho está no verso 16, que Paulo mostra que os problemas desse mundo
vão mexer com o nosso corpo. Por que Paulo ele começa o texto dessa forma? Irmãos, olha, não desanimemos, mesmo que o nosso homem o quê? Exterior se corrompa. O que Paulo está falando aqui? Não está falando de corrupção política, não está falando de corrupção social, está falando o quê? De saúde. Por que Paulo ele usa esse texto? Abrindo. Porque naquela época, naquele contexto, nos anos que Paulo viveu, Corinto valorizava muito a estética, a beleza, o tratamento natural. Tanto é que a melhor medicina da época estava onde? Em Corinto. O melhor tratamento de saúde estava onde? Em Corinto. Tratamento de rejuvenescimento, estética facial, tratamento para artrite, artrose, problemas de saúde estava onde? Em Corinto. Então o Corinto, eles valorizavam muito o quê? A saúde, o cuidado da saúde. E aí então Paulo, ele pega olha a estratégia evangelística de Paulo. Então Paulo, ele pega esse cotidiano do dia a dia das pessoas, então ele pega o texto e aplica o quê? Numa linguagem espiritual para os irmãos. Olha que bacana a visão evangelística de Paulo. Então, Paulo está dizendo assim, olha gente, é bacana cuidar da saúde, não é pecado, ficar tudo bonitinho, em pezinho, cabelo não ficar branquinho, ter uma boa visão. Mas olha gente, o corpo vai o quê? Vai se corromper. O corpo, ao decorrer dos anos, o corpo vai envelhecer, vai ter cabelo branco, vai ter problema de visão, problema para caminhar ao decorrer dos anos, né? A pele, né, vai começar a mudar, a sua tonificação, né? Como dizia Nito, né? A lei da gravidade vai chegar para você. Então, aí Paulo pega esse problema, irmãos. Mesmo que o nosso corpo, o quê? Exterior se corrompa. Aí Paulo ele agora aplica o quê? Ao contexto espiritual. Mas o nosso o quê? Interior que se renova a cada dia. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo estava preocupado com a saúde espiritual dos irmãos. E é dessa forma também que Jesus está também preocupado com a saúde espiritual da sua família, com a saúde espiritual da sua casa, com a saúde espiritual dos seus filhos, do seu casamento também, meu irmão e minha irmã. É isso que eu estou ensinando para mim e para você. E eu pergunto para você, como está a saúde espiritual da sua família? Como está a prática religiosa dentro da sua casa? Quanto tempo você tira para você ensinar o amor de Jesus para os seus filhos? Quanto tempo você tira para você ajoelhar com a sua esposa no beiral da sua cama, lá no seu quarto, para você orar com a sua esposa, com o seu esposo? Você faz o culto familiar pelas manhãs? Você tem o seu momento, a sua Deus na sua casa, para você estudar a sua Bíblia e a sua lição, para você ter um momento para conversar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer hoje falar comigo neste dia? Sabe por que muitos líderes cristãos fracassam na igreja hoje? Sabe por que muitas famílias abandonam os caminhos de Jesus? É porque não existe a educação religiosa dentro do lar. Do lar. E sabe, irmãos, era isso que Paulo estava falando para os irmãos. Que a cada dia nós precisamos do quê? Renovar a nossa vida com Jesus. E a Bíblia é muito enfática em dezenas de textos. A Bíblia fala que nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida, em nosso casamento, na criação dos nossos filhos, em nossos negócios, em nossos estudos, em nossa formação como caráter. Era isso que Paulo estava, era isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você, meus irmãos. Relacionamento com Deus, irmãos. Jesus muito em breve voltará, amém? Amém. Mas queridos, como está a relação da sua família com Jesus? Como é que você está preparando a sua família para o tempo do fim, nesses dias em que estamos vivendo? Queridos, a profecia diacrônica está repetindo e acontecendo com a intensidade maior a cada dia, a cada ano, irmãos. O aumento das violências aumenta a cada ano. O aumento de famílias arruinadas. Para você ter uma ideia, irmãos, a cada 13 segundos, um casal está se separando, irmãos. A cada 13 segundos. Os filhos estão abandonando seus lares, trocando o amor da família, amor pelas drogas, pelo sexo ilícito antes do casamento, meus irmãos.
Enfim, e é por isso que Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, não que desanimamos. Não desista da sua casa, da sua família. E Paulo ele abre esse texto falando sobre a importância o quê? Da nossa vida espiritual, da nossa relação com o nosso Deus. E essa é a primeira lição que esse texto nos ensina. A segunda lição está no verso 16. 17, que diz assim, ó. Porque a nossa e leve o que? Momentânea tribulação produz em nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que quando Deus permite que você sofra um pouquinho, tenha uma dificuldade na vida, Deus está usando esse método que eu chamo de pedagogia divina para nos educar em seus caminhos eternos, irmãos. Amém? Amém? E quando Deus permite isso, Deus está dizendo, filho, eu estou permitindo que isso aconteça na sua vida, é para que você entenda que eu estou no comando, no controle da história do mundo e da tua vida também. Com isso, quando Paulo diz que o quê? Que as coisas são o quê? Leves e momentâneas. Quando Paulo ele usa esse texto na linguagem grega koiné, quando fala algo leve, momentâneo é algo passageiro. E também Paulo, quando escreve esse texto, ele está se referindo a quem? A cruz de Cristo. Porque aquilo que eu e você enfrenta dia a dia, dificuldade, problema, situação desconfortável, não chega aos pés daquilo que Cristo sofreu por mim e por você ao morrer na cruz para nos salvar do pecado, irmãos. O sofrimento de Cristo é muito maior, é muito pesado em relação daquilo em que eu e você passamos no momento dessa vida, irmãos. As nossas dificuldades não chegam a uma vírgula daquilo que Cristo sofreu para nos salvar desse mundo, irmãos. Mas, no entanto, eu quero dizer para você, irmãos, o que nós passamos nesse mundo nos produz um certo tipo de glória. Claro que é uma glória passageira. Deus sabe a dificuldade que você passou para você montar a sua casinha, para você comprar o seu veículo, para você fazer a sua faculdade, para você ter um bom conforto dentro de casa. Deus sabe disso, irmãos. Mas isso é o que é uma glória, o que passa passageira, não é eterna. O que Paulo está dizendo aqui no texto aqui para mim e para você também, no contexto espiritual, é que quando Deus permite que nós passamos alguma situação, Deus está nos preparando para uma glória eterna que é muito maior do que desse mundo, irmãos. Amém. Há uma citação de Ellen White no livro, foi uma meditação que a igreja republicou no ano de 83, eu não era nascido, no livro Olhando para o Alto, meditação matinal de 1983, na página 345, a mensageira do Senhor, Ellen White, diz assim, ó: a terra é um lugar de preparação para onde, irmãos? Para o céu, ou seja, a terra é uma escola pedagógica que nos prepara para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Aqui, os ventos são o que, irmãos? Gelados de aflição, que sopram sobre cada um de nós. E as ondas de angústia rolam contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, o sofrimento e lamentação terão o que, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Terão fim, igreja. Note, para sempre, então será o verão do cristão, e todas as provas terão findado, e não haverá mais o que, irmãos? Doença ou morte. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Irmãos, é passageiro, irmãos. Deus sabe da sua agonia, da tua casa, da sua dor. Deus sabe a dor que você carrega porque talvez perdeu alguém que você ama na família, ou pai, uma mãe, ou um irmão. Deus sabe a dor que você enfrenta no momento, no seu casamento, porque as coisas não estão do jeito como você gostaria que estivessem. Deus sabe disso. Mas entenda, irmãos, que quando Deus permite isso, é uma preparação para onde? Para o céu, irmãos. E com isto, o texto nos mostra que a terra é apenas o quê? É algo passageiro. E era isso que Paulo estava mostrando à igreja de Corinto. Olha, irmãos, vocês estão vendo aqui Corinto, essa beleza turística, essas ilhas maravilhosas, essas águas limpinhas,
essa riqueza econômica e cultural que vocês têm, isso aqui vai passar. Essa glória vai acabar. Mas a glória dos céus é muito maior e muito melhor do que deste mundo, meus irmãos. Com isso, eu quero dizer para vocês, irmãos, não deixe que as coisas desse mundo tome o lugar de Jesus na tua vida. Não permita, irmãos, que aquilo que você conquistou com tanto suor, não permita que isso tome o lugar de Deus no teu casamento, na criação dos seus filhos, na tua formação como cristão e como pessoa. Mas que Jesus seja o primeiro na tua vida. E o último conselho está no verso número 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que vemos, mas das coisas que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, e as que não vemos são o quê? Eternas. E aqui Paulo nos ensina o último conselho, que é a volta de Jesus. O que nós vivemos nesse mundo, o que nós passamos nesse mundo, nos mostra que Jesus muito em breve voltará. E prova que o nosso lugar não é neste, mas é onde? É no céu. É isso que Paulo está dizendo. Quando você lê as cartas que Paulo escreveu às igrejas e as epístolas que foram aos pastores, Paulo escreveu 423 versos sobre a segunda volta de Jesus. Em um bloco, quando você lê as cartas de Paulo, as 23 cartas, você vê que em um bloco de 30 versos, de 3 a 4 fala sobre a segunda volta de Jesus. Olha que algo extraordinário. Com isso, meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, as coisas desse mundo são passageiras. Não nos mostra a salvação. Não nos conduz a Jesus como nosso Salvador. As coisas desse mundo serão reduzidas a pó quando Jesus voltar, irmãos. Era isso que Paulo estava mostrando à igreja de Corinto. E é isso que Jesus, nesse texto, está mostrando para mim e para vocês, irmãos. Tudo que nós temos nesse mundo, formação acadêmica, casa, títulos, posses, bens materiais, serão reduzidos a pó. Irmão, será acabado. E era isso que Paulo estava mostrando aos irmãos. Irmãos, não se apegue às coisas desse mundo. E sabe, irmãos, mas o que Paulo está dizendo, irmãos, olhem para onde? Para as coisas que nós não vemos. Para o reino da glória, para os céus. Aonde virá o nosso Salvador. Há um texto que eu gosto muito, no livro Atos dos Apóstolos, da escritura Ellen White, na página 480, ela diz o seguinte: o Senhor pode tirar vitória daquilo que poderá parecer para nós confusão e revés. Estamos em que, irmãos? Em perigo de nos esquecermos de que, irmãos? De Deus, e de olharmos para as coisas que se veem, em vez de contemplar pelos olhos da fé as coisas que não se veem. Irmãos, nós estamos em perigo neste mundo. Podemos, queridos, Deus, Ele pode tirar daquilo que a gente acha que é algo bom. Ele pode tirar para a nossa vida. Ele pode tirar isso da nossa vida. Porque isso pode ser o quê? Uma perdição para você e para mim também. E sabe, irmãos, o texto nos ensina essas 3 lições. O texto nos ensina que todos nós, em conclusão, todos nós sofremos. E que sem dúvida alguma mexe com a nossa saúde, com a nossa beleza e corrompe nosso corpo. Mas isso serve, é útil para renovar a nossa aliança com Deus nesses dias, a cada dia. Nós temos que ter consciência, irmãos, que as aflições desse mundo são passageiras, mas está nos preparando para uma glória que será muito maior do que deste mundo. Nós precisamos olhar para o céu hoje. Precisamos reunir a nossa família e olhar para aquilo que Deus está preparando para mim e para a sua família também, irmãos. Amém? Amém. Eu quero terminar contando uma história para vocês. 2019, no ano em que estava me formando em São Paulo, no teológico, eu fiz estágio em 2 cidades. Eu fiz estágio em Jundiaí e no segundo semestre, em agosto, nós mudamos para Olambra. Só mudamos a igreja.
como de Jundiaí, do NASP até Jundiaí e de volta eu viajava cerca de 320 quilômetros por final de semana. 2 horas e pouca de viagem, imagina. E Thaís já estava grávida da Melissa, aquela menina que anda ali pra caramba, né? Fala. E no segundo semestre nós mudamos para Olambra, porque era a igreja mais próxima, né? 30 quilômetros do colégio, uma igreja não muito longe. E Olambra, para quem não sabe, Olambra é a cidade que foi colonizada e fundada por holandeses. Não sei quantos já foram a Olambra, mas se você vem de Campinas, indo em direção ao NASP, indo em direção ao Paraná, você entra nessa entrada que nós chamamos de entrada norte, que é a entrada principal de Olambra, não é? E essa aqui é a entrada sul, quem vem do Colégio NASP, de Arthur Nogueira, não é? Quem vem de Limeira, entra essa entrada sul, não é? Então esses são os cartões postais da cidade, é o moinho e a outra entrada. Não é a cidade colonizada por holandeses, a cidade de Tonelacim. Essa cidade, Olambra, é conhecida como a cidade das flores. E ó, fica uma dica aqui para os casados, ó, que quiser levar a esposa lá, vale a pena. Pra lá todo ano. Já foi lá? Sou guia de turismo, eu levo pra lá todo ano. É bonito, né? Lá é lindo. Mas teu marido já te deu uma flor? E olha, Teu marido Meu já te... marido é um lírio lindo, ó. e na época da primavera, Sem cabelo branco ele tem. e na época da primavera, irmãos, lá tem uma feira chamada Expo Flora, que na época da primavera, setembro, outubro, é época que dá muitas flores. Por onde, quando você anda fora da cidade, nas rodovias, você vê muita estufa de flores, que são produtoras de flores. E então, essa época dá muito, vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, só para ir na feira, né? Produtor, comerciante de comprar flores, é algo fantástico. No passeio também. Não é? Nos campos de flores, Enfim, e algo muito que me chamou a atenção na cidade é essa praça aqui. Essa que você conhece, né? É o Lago do Cadeado, é o Lago do Amor. Você chega lá, geralmente tem um casal de namorada, é igual na Holanda. Você chega na praça, você compra ali, tem um casal de namorados vendendo um cadeado com chave, e ali o casal, ele coloca o seu nome e da sua namorada no cadeado, você prende na cerca e taca a chave onde? No lago. Aí no final você ganha uma foto dessa daqui. Coisa mais bonita, não é? Aqui, como a irmã falou, né, a época das flores, isso aqui é a via principal, né? Muito bonito. Isso aqui foi nos últimos dias antes eu vim embora. Isso aqui foi dezembro, foi a época do Natal. E vale a pena você também viajar lá na época do Natal. Lá tem algo muito bonito que se chama a Noelândia. Você anda pelos galpões, algo muito bonito, não é? Pastor, até a delegacia tem flores. Todo lugar tem flores, não é? E assim, irmão, é uma cidade limpa mesmo, cidade muito bem conservada, e vale a pena você viajar um tempo com a família para lá. Enfim, essa aqui era a igreja que eu fazia estágio, uma igreja muito tradicional, conservadora, fundada por holandeses, não é? E essa igreja que eu cuidava dela no meu estágio pastoral, não é? Uma igreja no terreno grande, plantação, todo final de semana eu levava uma hortinha para casa, uma alface, uma mandioca, e aipim, né? E enfim, era algo muito fantástico. E nesse contexto, a igreja, todo os sábados à tarde, a gente tinha um projeto com a igreja. Uma igreja que a gente ia na casa de recuperação lá em Olambra. E a gente fazia J nessa casa de recuperação. Pessoas que estavam lutando para deixar o álcool, a bebida alcoólica, o cigarro e até mesmo as drogas também. E nesse contexto, como a gente fazia o JA todo sábado lá, dava estudo bíblico, nós conhecemos o Jurandir nesse contexto, não é? E o Jurandir, acho que ele tem uma música, tá? Vou botar bem baixinho aí, tá bom? E o Jurandir, nós conhecemos ele nessa casa de recuperação. Ele estava lutando, né? Estava em processo de o quê? Abandonar as bebidas alcoólicas. E nós abraçamos o Jurandir. E o Jurandir disse assim: pastor, eu quero conhecer a igreja de vocês. Olha que legal. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero estudar a Bíblia. E então nós começamos a trabalhar com o Jurandir, irmãos. Né? E visitando ele toda semana. Aqui já o Jurandir, né? Já
Aqui, quando ele saiu da casa de recuperação, ele alugou a casa dele própria, essa casa dele alugada, não é? Deixou os álcools. Irmãos, o Jurandir, no primeiro sábado de dezembro de 2019, nós batizamos o Jurandir, irmãos. Amém? O Jurandir hoje, irmãos, o Jurandir hoje ele é o diácono-chefe da igreja, na igreja de Olambra. O Jurandir, ele terminou o seu curso de engenharia ambiental e ele hoje ele é responsável pelo meio ambiente na cidade de Olambra, irmãos. Um adventista. Para você plantar e para você arrancar a árvore, qualquer coisa, todo documento tem que passar pela mão dele para ele assinar e autorizar, irmãos. É o nome de Deus. Deus muda a vida de pessoas. Deus reconstrói famílias. Deus pode também reconstruir a sua família hoje. Refazer o seu casamento. E Jesus está chamando você hoje para você contar para Ele. Para você começar uma vida nova ao lado dele, como aconteceu com o Jurandir. Largou os álcool, os vícios, e entregou a vida para Jesus, é uma nova criatura. Isso também, irmãos. Isso está chamando você hoje a você buscar o poder do alto, o auxílio divino, para você não apenas vencer os problemas da vida, mas também você se preparar para a volta de Jesus. Amém? Eu vou chamar minha esposa para cantar neste momento. E eu quero fazer oração por você. Uma oração pela sua casa, uma oração pelo seu casamento. Eu quero orar pelos seus filhos nessa manhã, pedindo para que Deus o auxilie, para que você faça de Jesus o seu melhor amigo. E se você fizer de Jesus o seu melhor amigo no teu casamento, na tua vida, a tua vida irá mudar em nome de Jesus. Amém? Não vou pedir que você se coloque de pé, que você levante sua mão, mas que você no seu coração, abra ele para Jesus. Senhor Jesus, mude a minha vida. Mas se é o seu desejo também de ficar de pé, entregar a sua vida para Jesus, enquanto você estiver louvando Deus, coloque de pé. Eu quero dar por sua família hoje. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Quantas pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao
gosto de ler na Bíblia, de Ezequiel, capítulo 11, no verso 18, 19, e a gente diz assim, ó: darei a você um só coração, um espírito novo, porei dentro de você e tirarei de você um coração de carne, ou tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração que obedeça aos meus estatutos e guarde os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus nessa manhã quer te dar um novo coração, uma nova vida para você, um coração que se submeta ao pedido de Deus. Bom Deus, o nosso pedido nesta manhã: salva-nos para o teu reino. Amém. Ó Deus, nos perdoe a forma como a gente estava agindo, estava se comportando. E queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor tire de nós esse coração de pedra, como diz o profeta Ezequiel, mas que coloque em nós, Pai, um coração alegre, um coração de carne, um coração que te obedeça, um coração que vive em paz contigo, um coração sensível, amigo, um coração que obedeça os teus juízos, os teus planos de amor, Deus. Amém. Ó Deus, transforma o nosso coração e que sigamos os conselhos da Tua palavra, o conselho de Paulo, para que venhamos a nos preparar para o reino dos céus, Deus. Amém. Nos perdoe, abençoe cada um aqui presente. E que Tu, ó Deus, desde já abençoe o alimento que será servido na mesa de cada um dos familiares aqui, ó Deus. Conduz-nos em paz em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento, por gentileza? Tem um livro, né? Pode tomar assento, por gentileza? Vamos saber se os irmãos ficaram ligados aí. Foi muita coisa, muita informação bíblica, teológica também. O que nós temos hoje aí, Eduardo? Vai ser quantos brindes hoje? Vai ser um só. Um só? É. Então tem qual livro que a gente vai sortear hoje aí? A pessoa que escolhe. Um desses três aí? Vamos lá. Temos o Amanhã Começa Hoje, Uma Igreja Positiva, do Jonas Arraes, o do Ivan Saraiva, Sem Lei Não Tem Graça. Então vamos lá então. Eu contei para vocês que Paulo, ele ficou 1 ano e 6 meses lá em Corinto para plantar uma igreja. E Paulo, ele pregou para muita gente. Mas Paulo, ele pregou para um procônsul. Já foi. É Galho. Muito bem, Galho. Então foi um homem que ele evangelizou. Então ele está seu presente. Amanhã nós temos um tema muito importante também da Bíblia, que nós vamos trabalhar. Tá bom? Mas antes da gente sair, eu queria ter na memória do meu telefone, também na minha memória, uma foto com os irmãos. Posso tirar com os irmãos? Pode? Então os irmãos podem ficar sentadinhos então. Se eu virar minha câmera aqui, eu ver com a melhor posição. Ah, tá pegando todo mundo. Pode tirar a máscara. Pode tirar a máscara. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mais uma para garantir. Agora põe a máscara, né? Eu vou postar de máscara, sou besta. Peraí, pastor. Calma aí. Vamos lá. Tá dando pra sair aqui atrás? Tá sendo muita gente aí. Foi? Oi? Pronto. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um ótimo almoço, um bom apetite. E a gente se encontra no culto amanhã às 19h30. E quem quiser ouvir a mensagem de hoje e a de ontem, está disponível no YouTube e no grupo da igreja. No YouTube está como Cenário Família para o Tempo do Fim. É só pesquisar que você pode revisar. Tá bom? Feliz sábado a todos. E aguardo os diretores e líderes às 16 horas aqui na igreja.